por favor, abram a Constituição e vejam o artigo 107 do ADCT. Isso é o chamado novo regime fiscal. E o 107 diz o seguinte: ficam estabelecidos para cada exercício limites individualizados para as despesas primárias dos diversos órgãos do Poder Executivo Federal, aliás, do governo federal, compreendendo aí o Executivo, o Judiciário, o Congresso, o Ministério Público, Defensoria, e congelando pelo prazo de 20 anos a despesa primária, que vai ter como base aquela despesa do ano de 2017. Então, se pega o total da despesa primária de 2017 e se diz que nos anos posteriores, pelo prazo de 20 anos, esse volume de despesa só pode ser corrigido pelo IPCA, certo? Então, você pega a despesa do ano anterior, a despesa primária do ano anterior, corrige pelo IPCA, e esse é o limite do que você pode gastar naquele ano. É isso que se chama do teto de gastos. Por que que isso, a meu ver, gera algumas disfunções? A gente precisa conceituar o que é despesa primária. A despesa de custeio, pagamento de pessoal, por exemplo, boa parte das despesas de custeio são despesas primárias, você está certo. Tem um tipo de despesa de custeio que não é despesa primária, que é o pagamento de juros da dívida pública. Por que que o pagamento de inativos é uma despesa primária e o pagamento de juros da dívida pública não é uma despesa primária? Alguma ideia? Alguma intuição? Porque isso faz parte do próprio conceito de despesa primária. A gente, ao analisar equilíbrio de orçamento, ver se as contas do governo estão em dia, de um ente público estão em dia, a gente pode adotar vários conceitos de resultado. Então, por exemplo, a gente poderia simplesmente fazer essa conta. Pega a despesa total, subtrai a receita total, e se a despesa for maior que a despesa totais, a gente tem um déficit, certo? Isso é uma fórmula de calcular o déficit. Nesse conceito, a gente está diante do chamado déficit nominal. Se a diferença for positiva, se tiver mais receitas totais do que despesas totais, aí a gente tem um superávit nominal. Você pega tudo, pessoal, inativo, investimento, tudo, gasto com dívida, faz a conta considerando todas as despesas, todas as receitas do orçamento. Então, a gente tem despesas nominais menos despesas nominais igual, aliás, despesas nominais menos receitas nominais igual ao resultado nominal. Só que esse conceito total, ele deixa de revelar algumas informações. Às vezes, interessa, por controle da dívida pública, usar um outro conceito, que é o conceito primário. Ou seja, a gente ignora as receitas e as despesas relacionadas à dívida pública, a chamada despesa financeira e a receita financeira do ente. Então, tira o que o ente público está usando para pagar a dívida, seja em caráter de amortização, seja em caráter de pagamento de juros. Vamos levar em conta só as outras receitas e despesas, para verificar se nesta outra parte do orçamento, que é a chamada parte primária, está sobrando dinheiro. Então, despesa primária é um conceito definido por exclusão. Despesa primária é toda aquela despesa que não é financeira. E despesa financeira é a despesa voltada com o pagamento da dívida pública, com o serviço e com os encargos da dívida pública. Resultados orçamentários, vamos lá. Existe um primeiro conceito que é o resultado nominal. Então, eu posso pegar a despesa nominal, total do orçamento, subtrair a receita total do orçamento. Com isso, eu chego ao resultado nominal. Ou seja, peguei todas as despesas, todas as receitas. Se despesa for maior que receita, tem um resultado nominal negativo.
aliás, aqui, perdão, deixa eu inverter. Desculpa. Se esse resultado for positivo, eu tenho um resultado nominal positivo, que é um superávit nominal. Se despesa for maior que receita, eu tenho um déficit nominal. Até aqui tudo muito simples, é uma conta básica do orçamento. Agora, às vezes, interessa separar a despesa financeira da despesa não financeira. Certo? Eu levo em conta aqui, na despesa financeira, o que o ente público está pagando da dívida pública e, na categoria não financeira, todas as outras despesas. Essa despesa não financeira é também chamada de despesa primária. E, de forma correspondente, eu poderia dizer que a receita financeira é aquilo que o governo recebe enquanto credor da dívida pública, e as receitas primárias são todas as outras despesas. Por isso é um conceito definido por exclusão, certo? Não tem uma essência essa ideia de despesa primária. Elas são todas as despesas que sobram, aquelas que não estão relacionadas com os serviços e os encargos da dívida pública. E aí, se eu fizer esta conta, receita primária menos despesa primária, eu chego ao chamado resultado primário do ente público. Se o resultado primário for positivo, tem superávit primário. Se o resultado primário for negativo, tem déficit primário. A função do conceito de resultado primário é esta, é ver quanto está sobrando para o pagamento dos encargos e dos serviços da dívida. Se o resultado primário for negativo, se houver déficit primário, isso significa que não está sobrando nada para pagar a dívida. Ou seja, essa dívida vai crescer, tende a crescer. Certo? Se houver superávit primário, isso pode significar que estão sobrando recursos para estabilizar a dívida pública. Aí, quanto vai ser preciso fazer de resultado primário? Aí depende, né? Aí precisa fazer a conta. Precisa ver quanto o ente público deve de principal e de juros, e aí se calcula o percentual de superávit primário que seria necessário. Nos anos 90, no começo dos anos 90, o Brasil fazia superávites primários estrondosos. Teve um ano, que eu acho que foi 94, o Brasil fez 6% do PIB de superávit primário. Isso é uma poupança primária inimaginável hoje em dia. Isso significa que havia até sobra de recursos para pagar a dívida pública. O Lucas chamou de privilégio dos credores, muitos certamente vão se referir a isso dessa maneira. Mas a função do resultado primário é esta, certo? Está claro até aqui? E se vocês abrirem a lei de responsabilidade fiscal, deixa eu ver se ela está aberta. Deixa eu só conferir o artigo. Vou procurar aqui. Vejam que é um conceito previsto pela lei. No artigo 4º, parágrafo 1º, o anexo de metas fiscais deve conter as metas de resultado nominal e primário, essas duas que eu mencionei. Então, a meta para o resultado nominal, que é o resultado total do orçamento, e também esse índice que vai permitir a qualquer interessado saber se a dívida pública consegue se estabilizar ou não. Ou seja, se o governo vai conseguir pagar esses serviços. E é uma informação, principalmente para o mercado financeiro, bastante interessante, né? Saber o resultado primário do governo. Depois, isso que já estava previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal passou a ser incluído
no ADCT com o chamado novo regime fiscal ou teto de gastos. Que significa... Eu não vou encontrar a setinha que eu estou procurando. Ah, achei. Peraí. Isso. Que significa que as despesas primárias ficam limitadas às despesas do exercício anterior, corrigidas pela inflação. Até 2037, não é? Ou 36, acho que é 37. Uma revisão aí, depois de 10 anos, em 2027. Então, a despesa primária nada mais vai ser do que esse conjunto de despesas não financeiras. Tudo aquilo que não é financeiro entra no conceito de despesa primária. Agora, uma coisa importante é que essas despesas primárias têm despesas, justamente por elas serem de muitos tipos, vão compreender tanto despesas obrigatórias quanto despesas discricionárias. Não financeiras. As despesas com pessoal ativo e inativo são despesas obrigatórias do ente, elas decorrem de uma obrigação legal. O pagamento de vencimentos, subsídios, remunerações diversas, gratificações também, e despesas discricionárias, que aqui o ente decide fazer no exercício da sua autonomia financeira. Financiar a cultura, por exemplo. Construir uma obra. Educação vai misturar despesa obrigatória com despesa discricionária, né? Pagamento de professor, por exemplo, é despesa obrigatória. A construção de uma escola, aí já vai ser uma despesa discricionária do ente. O ente ele é obrigado a gastar o mínimo, mas dentro desse mínimo vai ter vários tipos de despesa, tanto obrigatórias quanto discricionárias. De onde que se vai tirar? Então, onde é que o governo pode cortar, contingenciar, para não descumprir o teto? Se essas despesas obrigatórias têm uma tendência de crescimento, vou colocar a setinha para cima aqui, mas não vai dar. Bom, vou escrever aqui. Tendência de crescimento vegetativo. Muitas despesas obrigatórias. Na principal categoria de despesa obrigatória, que é a despesa previdenciária. Vai tirar, então, dessa parcela aqui, certo? Das despesas discricionárias. Onde é que elas estão? Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Muitas delas estão aqui. E os fundos servem para financiar também educação, também saúde, também cultura. Cultura, aliás, né? Coitada. E várias outras. Então, isso produz o achatamento, é essa característica do teto que, a meu ver, produz o achatamento dessas despesas. E, desculpa a comparação, eu já fiz numa sala de aula da graduação, depois eu fiquei pensando se eu deveria repetir, mas eu vou fazer. Na verdade, isso é como, na verdade, um indivíduo que é muito obeso, ele não consegue perder peso, ele continua a engordar, e aí, para reduzir o peso total dele, ele corta um braço. Aí ele continua engordando, corta outro braço. A gente está perdendo as funções vitais e aquilo que efetivamente for gordura não está sendo diminuído. Isso causa um estrangulamento da nossa infraestrutura, dos nossos investimentos sociais. Destaco aqui os investimentos em educação, em pesquisa científica, tecnológica. O desenho não é bom. Entendeu o ponto de vista? O desenho do teto não é bom. E aí, olha, onde é que vai cortar? Corta da despesa discricionária. Vem um segundo problema, que boa parte dessas despesas discricionárias são despesas de investimento. Porque investimento raramente é obrigatório. Então, o governo, para cumprir o teto, reduz despesas de investimento. São despesas de capital, certo?
Aí voltem lá para a regra de ouro, para o artigo 167, inciso 3. Operações de crédito ficam limitadas às despesas de capital, ou melhor, ao montante das despesas de capital. Lembram-se disso? Com o teto reduzindo drasticamente essas despesas de capital, o que acontece com o limite das operações de crédito? Problema de financiamento crônico. Não, o teto, ele calibra, a meu ver, tão mal o controle das despesas, que ele cria essa dificuldade de financiamento para o governo. Ele limita, por força do artigo 177, o volume de empréstimos que um governo com déficit há quase 10 anos, que nós estamos operando com déficit no orçamento, tem dificuldade de financiar. E aí está um problema que pode ser, inclusive, um problema para os mercados financeiros, né? A gente tem um governo que tem que pagar dívida, um governo que tem que realizar uma série de gastos e não consegue refinanciar suas obrigações, porque tem uma regra constitucional que limita. É tudo desconcatenado.